Abre aí, ou acesse, ou acompanhe também na tela. Nos diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Esse mês, aliás, o dia de hoje é comemorado o dia do homem batista. Então nós estamos trazendo hoje uma palavra nesse sentido do homem, mas não só o homem batista, o homem, aquilo que Deus quer, qual é o querer de Deus para o homem, e em especial aquele que se diz: eu sou um cristão. O que Deus espera de você, na sua vida, na sua caminhada? E as irmãs vão ajudar a nós homens a sermos esses homens segundo o coração de Deus, tá? Não é pegar a mensagem dessa noite também e ficar batendo no marido em casa, não, mas é com oração, é com amor, com companheirismo, ajudar, porque todos nós, homens e mulheres, estamos num processo de santificação de Deus em nossas vidas, na nossa caminhada. Então, quando a gente olha o mundo hoje, a gente vê a inversão de valores, não é verdade? Quando olhamos o mundo afora, nós vemos o papel do homem, o aspecto do homem meio que descaracterizado. Nós temos hoje uma geração que cresce confusa. O que é ser homem, de fato? O que é ser mulher? Qual é o meu papel? Diante de tantas ideologias, de tanta confusão nesse sentido, as pessoas estão meio confusas em saber exatamente o que é ser e qual o propósito pelo qual fomos criados. Nós temos dito aqui na igreja que para nós sabermos qual o propósito da nossa vida, a gente precisa consultar o Criador, aquele que nos criou. Ele nos criou com um propósito, e Ele fez o homem desse jeito que nós somos, com a nossa natureza, com o nosso aspecto físico, o nosso jeito de ser, com um propósito. Então Deus não fez homem e mulher diferentes simplesmente por, assim, ao acaso. Há propósitos nisso, inclusive de se completar. Quando Deus cria a mulher, diz que para que o homem não esteja só, para que tenha alguém lá ao lado dele. Não é bom que o homem esteja só. Então, se completa, cada um tem seu valor. Quando nós olhamos aqui para esse texto que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ele vai trabalhar Timóteo, ele vai orientar Timóteo a trabalhar os homens da igreja para que eles sejam homens segundo o coração de Deus. E o que Deus espera de um homem cristão? Paulo fala então aqui nesse versículo 8: quero, pois, bem claramente, que os homens orem. Uma coisa tão simples, mas a pergunta é: você tem feito isso? Quero, pois, que os homens orem. O homem cristão precisa ter vida de oração, precisa ser exemplo de oração na sua casa, no seu lar, precisa conduzir a sua vida em oração. Há um exemplo de um homem no Antigo Testamento, tem outros, mas a gente pode citar aqui a vida de Jó, quando a Bíblia relata que Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. E uma das características da vida de Jó é que ele orava. Jó orava pelos seus filhos. E ele dizia assim: quem sabe, eu não sei, meus filhos são até bons filhos, mas quem sabe eles fizeram alguma coisa errada, que não está no meu conhecimento. Então ele ia lá, oferecia oferta a Deus e orava pela vida dos seus filhos. Ele fazia uma cobertura espiritual de oração sobre a vida do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, porque Jó era um homem segundo o coração de Deus. Jó era um homem de oração. Às vezes a gente quer ter uma vida vitoriosa, mas a gente não entende os passos que a gente precisa para ter aquela vida vitoriosa. Às vezes você pensa que a vitória na sua família vai muito do seu braço, do seu trabalho, as coisas que você tem que fazer, acordar cedo, deitar tarde, ter aquela vida em que você às vezes não tem tempo para nada, sempre cansado, quando que na verdade você poderia colocar diante de Deus as suas lutas, suas dificuldades, seus desafios em oração. Às vezes a gente demora a aprender isso na nossa vida. Às vezes a gente aprende e desaprende. Eu falo de mim. Às vezes a gente
entra nos ciclos de descansar em Deus, de orar, e de repente você se vê envolvido em tantos ativismos e atividades, e acaba que a oração fica em segundo plano, até que Deus te desperta que você precisa orar mais, porque vem os intempéries, as lutas, as provações, os problemas relacionados à falta de oração, coisas que a gente podia evitar na nossa vida se estivéssemos orando pelo nosso lar, orando pela nossa casa. Eu não vou dizer que muitos, eu vou dizer na verdade que todos os problemas que a gente vivencia em nosso lar poderiam e podem ser resolvidos através de joelho no chão, de oração. Porque o homem cristão, ele não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive pela fé em Cristo Jesus. Ele dobra o seu joelho no chão, porque ele sabe que a sua família precisa de sustento, sabe que os seus filhos precisam de livramento, sabe o mundo que está aí fora, ele precisa pedir proteção a Deus, e ele sabe que ele não dá conta, a gente não dá conta da gente mesmo fazer todas as coisas. A gente precisa de Deus agindo por nós e através de nós. Por isso que Paulo fala a Timóteo para orientar os homens que orem, mas ele diz assim: orem em todo o lugar. Você costuma orar no seu trabalho, quando você chega lá para trabalhar e colocar o seu dia no altar do Senhor? Você se consagra aquele lugar, embora às vezes você não seja dono dele, você não seja o proprietário, você não seja o patrão, mas através da sua vida, aquela empresa ser abençoada. A Bíblia mostra histórias de homens como de José, que homens ao redor dele, pessoas ao redor dele, que eram ímpios, mas foram abençoados pela vida de José. A cadeia onde que José tomou nunca foi igual nem antes nem depois. Ele organizou a cadeia, caiu na graça de todos, capitão, chefe da guarda, todo mundo. Se fosse hoje, estaria nas manchetes, né? O que José fez lá na cadeia, ressocializando os presos, uma série de coisas. Preso, escravo, ele fez a diferença. Onde ele andou, no trabalho dele, ele fez com excelência, tudo com excelência. Mas José tinha uma vida de oração. José falava com Deus. José era forte diante das tentações. Sabe por quê? Porque ele era um homem acima de nós, mais poderoso? Não, porque ele tinha uma vida com Deus. Quando a mulher de Potifar vem e se lança para ele, para o adultério, ele tinha claramente a convicção de não adulterar com ela, porque José tinha uma vida com Deus, vida de oração, vida de consagração, vida no altar de Deus, orando no trabalho, orando em casa. A gente precisa estar em constante oração, às vezes até quando você não pode levantar a sua voz em oração, mas você pode em espírito clamar a Deus, colocar suas questões diante de Deus, orar no namoro, porque ser homem não começa quando você casa, quando você já está adulto. É você adolescente, você jovem, você junior, que já pode na sua vida exercer uma vida de um homem cristão, temente a Deus, que quando vai namorar, vai colocar diante do Senhor: Senhor, abençoa meu namoro agora. Estou namorando essa menina bonita, eu não sou bonito não, mas ela é. Estou namorando. Senhor, a tentação vem. Senhor, não me deixe cair em tentação. Se um namoro começa assim, a vitória já é certa, e você vencer a tentação, porque o Espírito Santo de Deus vai estar com você, porque você deu a liberdade do Espírito agir, de santificar ali a sua vida. Isso faz parte da oração. Jesus ensinou isso no Pai Nosso. A gente não precisa esperar a tentação vir, mas nós devemos nos prevenir e sempre colocar diante de Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livre-me do mal, porque toda vez que o homem e mulher cai em tentação, o mal está instalado ali e vai trazer miséria sobre a sua vida, destruições sobre a sua vida. Aquilo que é bom, que a tentação mostra como se fosse bom, vai trazer sobre si ruína e destruição. Então, orar por sua vida. E santifica, Senhor. Me reveste no poder do Teu Santo Espírito, para que eu tenha domínio próprio, domínio sobre a carne.
Então Paulo orienta Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e ele precisava já manter a sua vida em oração. E agora ele ensina a igreja também, ensina os homens da igreja a terem uma vida de oração. Orem em todo o lugar. Talvez a única oração que você faz é quando você vem na igreja. É isso? Isso está muito pouco. O homem precisa orar. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos no chão, orar, clamar a Deus. Mas Paulo continua orientando a Timóteo, diz: orem em todo lugar, levantando mãos santas. Primeiro, os homens precisam levantar as mãos. Mãos ao trabalho, crente. Aliás, o hino dos homens é: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. O homem precisa trabalhar. Estou falando secularmente, na obra de Deus. Homem preguiçoso não tem lugar no céu, não. Jesus volta e ele fica com preguiça de subir para o céu e vai descer para o inferno. O homem precisa ser trabalhador, precisa dar segurança na sua casa, do sustento do lar. Porque se a mulher, a Bíblia diz lá em Provérbios, não come o pão da preguiça, por que o homem vai comer o pão da preguiça? A gente precisa ser trabalhador, digno. Alguém já reclamou de trabalho? Já ouvi gente falar bem assim: eu queria pegar essa pessoa que inventou esse negócio de trabalho. Então você vai ter que começar com Deus, porque foi Ele. Quando Ele criou o homem, Ele diz: agora você vai cuidar da terra, vai lavrar, você vai podar o pé de uva, você vai capinar aqui. Esses serviços braçais aí que todos os jovens da tecnologia atual gostam de fazer. Botou uma para trabalhar. Você não vai ficar aqui no Éden, vai ficar ocioso, não, porque ociosidade é complicado. Você precisa trabalhar. Então, pais, ensina os seus filhos a trabalhar desde pequeno. Há uma lei, coisa do nosso país aí, que é complicado. Criança não pode trabalhar, mas ela pode ir para a rua e virar trombadinha. Está certo, tem que ir para a escola, tem que estudar, mas o trabalho dignifica o homem. Eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Eu sei que tem pessoas aqui que têm essa experiência também. Nunca matou, nunca deixei de estudar também. A gente aprende a dar valor às coisas. Eu lembro que eu chegava depois em casa, depois quando comecei a receber meu dinheirinho primeiro, falava assim que tinha que, com as minhas irmãs, que elas tinham que economizar lá o shampoo, porque o shampoo era caro. Eu estava sabendo como é que custava ganhar, trabalhando de ajudante de pedreiro, né? Hoje eu fui ali levar a família da irmã Miriam em casa, cheguei lá, os caras estavam virando uma maceira. Aí eu olhei e falei assim: que vontade que dá para parar e virar uma maceira com vocês. Deixa eu ir logo para a vontade de passar. Mas trabalhar é bom, irmãos. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Pais que ficam dando moleza para o filho: tadinho, mas ele cresce sem aprender a trabalhar. E vai dar problema para a sociedade, vai dar problema para você. Vira marmanjo na sua casa, achando que você tem que sustentar tudo. Então, o jovem, homem cristão, precisa aprender a trabalhar. Hoje tem mais facilidade do que antes. Hoje tem menor aprendiz, hoje tem estágio, tem muita coisa que você pode entrar e ter oportunidade de trabalho. Mas também precisa trabalhar na obra do Senhor. Eu louvo a Deus, eu falo com muita sinceridade que tem muitos homens aqui nessa igreja que trabalham. Glória a Deus por isso. Mas é muito comum a gente ver nas igrejas mais as mulheres à frente do que homens. Eu ando por igrejas aí, conheço igrejas, trabalhamos com revitalização de igreja, e a gente sabe que muitas vezes, em boa parte das revitalizações, a gente encontra com um número bem maior de mulheres do que homens. Eu digo novamente, eu louvo a Deus porque é uma realidade diferente aqui. Eu tenho homens envolvidos na obra. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aí, na obra. Precisa ser assim. Precisamos ter as mulheres, sim, até porque tem coisas que elas fazem muito melhor do que nós, não é verdade? Tem um toque feminino que é insubstituível, mas nós precisamos dos homens. E como é bom a gente ver principalmente os casais juntos trabalhando na obra do Senhor, se desenvolvendo na obra do Senhor. Então os homens precisam exercer o seu papel dentro da casa do Senhor, trabalhando. Então levantamos as mãos, levante as mãos, mas levante as mãos santas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para
Timóteo orientar os homens que levantem as mãos santas. Como é que tem que ser as mãos? Santas. O que são mãos santas? São mãos que ministram, mãos que representam pessoas que estão na capacidade, na comunhão com Deus, para ministrar sobre a vida de outras pessoas. Por quê? Porque fogem do pecado, porque estão vivendo a vida de santidade com Deus. Mãos que podem realmente abençoar. Cântico que se canta muito na igreja, que fala para a gente levantar as mãos, né, e a gente abençoar, é um gesto muito bonito. Mas a gente fica com medo, às vezes, de certas mãos não estarem santificadas realmente para abençoar. Imposição de mãos para que você realmente ministre sobre a vida das pessoas, que não seja apenas um gesto, mas que seja um fluir de Deus através da sua vida, porque Deus é santo, santo, santo. Ele requer que a nossa vida seja santificada para abençoar. E nós vamos santificar os nossos lares, orar, pais que têm filhos em casa, estender as mãos sobre os seus filhos enquanto dormem, orar, santificar a sua casa, santificar a sua igreja, santificar o seu bairro, levantar mãos realmente que possam abençoar, que possam ministrar sobre a vida das pessoas. A Bíblia fala de Moisés, quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia na guerra. Quando Moisés cansava o braço e abaixava as mãos, o povo começava a perder a guerra. E aí então ajudaram, segurando de um lado, de outro, as mãos de Moisés ficarem erguidas para que o povo pudesse vencer. Homem, a sua mão precisa ficar erguida sobre o seu lar, sobre o exército que é a sua família, para batalhar contra o inimigo. Às vezes a mulher e os filhos não precisam segurar ali para ajudar, mas as suas mãos vão precisar ficar erguidas. Não desanimar, manter-se firme na obra do Senhor. Não falar para o filho, vai lá para a igreja, hoje eu estou cansado, não vou mais. A esposa, vai só você hoje. Não, homens, você precisa estar envolvido na obra do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, vai nos dizer assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine, e ninguém seja devasso, profano, como Esaú foi, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que está a sua comunhão com Deus, meu irmão? Como um homem cristão. Você tem visto o Senhor? Você tem experimentado a Deus na sua vida? Tem falado com Deus? Tem ouvido a voz de Deus? A voz de Deus que te direciona no comando do seu lar, qual o rumo que vai estar tomando, quais as decisões que precisam ser tomadas. O homem precisa ter comunhão com Deus, mas ninguém verá o Senhor sem santificação. Então não se iluda. Não é louvor, não é coisa aparente, não é você ter um cargo na igreja que vai fazer você ter contato com Deus. É santificação. Repito, Deus é santo, santo e santo. E para ter comunhão com Ele, é necessário então a ter santidade. Sem a santificação, a nossa oração não é ouvida, o nosso trabalho é em vão e a nossa administração, ela não vale nada. Então Deus nos chama a 3 coisas nesta noite: homens, e é claro as mulheres também, mas que ajudem também os homens a serem assim, ao esposo, aos filhos. Deus nos chama a oração, a trabalho e a santificação. Essas 3 coisas precisam fazer parte da nossa vida. Não leve a vida como se você conseguisse resolver você mesmo as coisas. Ore, a libertação vem do Senhor. Ore, a providência vem do Senhor. Ore, a sua vida precisa do Senhor. Trabalhe, não desanime, vá avante, se envolva na obra do Senhor, santifique a sua vida. E como é que a gente santifica a nossa vida, pastor? Se aproximando de Deus, porque é dele que emana a santidade. Quanto mais oração, quanto mais ler a Bíblia, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais elevando o seu pensamento, buscando as coisas celestiais, mais Deus vai estar na sua vida e você vai experimentar o espiritual, o sobrenatural, e a sua família vai ver a diferença
na sua vida. Portanto, o homem cristão, ele não é chamado apenas para o natural, ele é chamado para o sobrenatural. E Deus quer que nós tenhamos essa experiência com Ele a cada dia. Amém? Eu quero pedir agora, então, que a gente estivesse orando. Mas eu gostaria de pedir aos homens que ficassem em pé nesse momento. Quero orar pela vida de vocês. Eu quero te chamar agora a um compromisso. O que Deus já te deu na vida? Uma família? Você vai responder, nós vamos responder diante de Deus por tudo aquilo que Deus nos deu. Qual a luta que você está passando? Ela é grande? Seu Deus é maior. Coloque em oração diante de Deus. Seja agora um momento de nós consagrarmos a nossa vida a Deus. E sermos relevantes na nossa casa, na sociedade, na igreja, como homens que oram, como homens que trabalham, como homens que se santificam na presença de Deus. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, estamos aqui porque cremos que o Senhor quer fazer algo em nós, quer mais de nós. Que a gente, ó Deus, não se acomode com um pouquinho para o Senhor, e muito menos de dar as sobras ao Senhor, mas que possamos dar mais de nós a Ti, porque o Senhor não mediu esforços em dar tudo por nós. Deu o Seu único Filho. Que assim a nossa vida também esteja no Teu lugar, em santidade, em trabalho cristão e oração. Eu peço que o Senhor tome a vida de cada um de nós, homens, esposos, pais, filhos, irmãos, aqueles que estão, ó Deus, exercendo papéis, funções nessa sociedade, na igreja, na família. Nós pedimos que o Senhor nos capacite e nos leve a viver segundo o Teu querer. E assim, ó Deus, como o apóstolo Paulo orientou através de Timóteo a igreja, que essas orientações sejam recebidas em nossa vida nessa noite. Possamos orar mais, possamos trabalhar mais no Teu reino e nos santificar. Pedimos por aquela vida que não tem vivido desta maneira, que tem vivido uma vida sem contato com o Senhor, sem oração, sem santificação, sem trabalho cristão. Molda, Deus, transforma esta vida neste momento. Leva ao encontro com o Senhor Jesus e assim entregar para trabalhar, para consagrar a vida e toda a casa, tudo que tem a Ti no altar do Senhor. E ó Deus, as vidas que já Te servem, que haja agora um renovo, que haja agora uma renovação de votos diante do Senhor, e que possamos nos colocar diante de Ti como homens para cumprir o Teu querer. Que haja vida de oração, que haja santificação, que haja trabalho nas nossas vidas. Nós pedimos pelas mulheres, que sejam aquelas companheiras sábias em orientar, Deus, os filhos e ajudar os companheiros, os cônjuges a estar, ó Deus, se fortificando no Senhor. Em especial pedimos por aquelas cujo o marido, cujos filhos não estão na casa do Senhor, mas que com sabedoria também leve as boas novas, a palavra de Cristo a esses corações, para que possam ter a alegria de ter também o homem, ter os filhos, servindo ao Senhor na Tua casa, Pai. Que elas, ó Deus, com o testemunho cristão, com a sabedoria de mulher cristã, possam ganhar os seus esposos, possam ganhar os seus filhos, para que possam, ó Deus, também serem cristãos, também viverem na Tua presença, Pai. Assim nós oramos, ó Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Deus abençoe a vida. Quero chamar o irmão, o teu irmão Eliezer, está ali, está concluindo o culto. Bem. Bem, irmãos, estamos chegando ao final do culto. E que os irmãos possam ter uma semana abençoada no nome de Jesus, amém? Vamos nesse momento